nossa aula agora de Química Orgânica, cujo tema é hibridização do carbono. Entendendo mais um pouco sobre esse assunto, né, que para algumas pessoas às vezes pode ser um pouco complicado, mas a gente vai tentar descomplicar esse assunto para você, tá? Entendendo logo a primeira palavra, hibridização. Hibridização ou hibridação, como alguns chamam, vem de híbrido. E o que é que seria um híbrido? É justamente uma mistura. Aqui na química, hibridização, essa mistura vai ser uma mistura de dois orbitais, que a gente aprende lá no primeiro ano, que são os subníveis S, P, D e F. Só que no caso a hibridização do carbono é a mistura de dois orbitais, do S e do P. Para você compreender um pouquinho e voltar um pouquinho lá no primeiro ano, eu fiz aqui uma distribuição eletrônica do átomo de carbono, com seus 6 elétrons, ou número atômico, certo? Já que aqui ele está neutro. Então, feita essa distribuição eletrônica, foi dado um destaque aqui na camada de valência, que é o que vai importar para a gente. Porque se você não lembra, revisa um pouquinho em que camada de valência é tudo que acontece no átomo, ou seja, a ligação química, se esse átomo vai estar perdendo ou se ele vai estar ganhando elétrons, é tudo na camada de valência, que é aquela que está mais distante do núcleo. Então, eu dei um destaque aqui para ela, onde eu tenho o 2s, 2, que faz parte da minha camada de valência, e o 2p2. Isso que está aqui dentro são os elétrons distribuídos, certo? O orbital S, que é onde se encontram esses elétrons, é representado apenas por uma caixinha dessa. Caixinha essa que comporta até 2 elétrons. E como esse subnível só tem 2 elétrons, fica um elétron para cima e um para baixo. Está aparecendo o número 1, certo? Mas é uma forma de representação do elétron. É como se fosse uma setinha de uma farpa só. Aqui, no 2P, certo? Se você revisar o subnível P, ele comporta até 6 elétrons. E como esse daqui tem apenas 2, a gente vai distribuir esses 2 dentro dos orbitais. Por que são 3? Ora, porque se um orbital comporta 2 elétrons, e o subnível P, ele vai até 6 elétrons, então eu preciso de 3 orbitais para isso, certo? Então, distribuindo esses 2 elétrons, ficam os 2 para cima. Até aqui não aconteceu nenhuma hibridização ainda. Então, como que ocorre essa hibridização? Aqui eu tenho um orbital que está completo, então ele precisa ser desestabilizado. Como é que acontece isso? Ele vai receber uma energia de ativação aqui, e esse elétron ele vai dar um salto. Ele vai sair do seu subnível S e vai pular para cá, para o subnível P, ocupando esse espaço aqui. Então, ao vir para cá e a hibridização ser total, eu vou juntar esse orbital S com os 3 orbitais P que eu tenho. Então, qual vai ser o meu tipo de hibridização? Meu primeiro tipo vai ser do tipo S, aí você junta os 3 orbitais P, então fica sp3. Onde que eu posso encontrar isso em uma molécula? Qual é a característica dela? É mais ou menos desse jeito aqui, ó. O carbono com as 4 ligações simples, certo? Veja que ele possui 4 ligações, porque pelo primeiro postulado de Kekulé que eu tenho, o carbono ele é tetravalente, ou seja, tetra ele tem que fazer obrigatoriamente 4 ligações, certo? Então, todas essas ligações aqui são simples. Se você não sabe o porquê dessas ligações aqui, é só uma forma de representação em que esse tracejado é indicando que o átomo de hidrogênio está para trás e essa aqui pintada quer dizer que o átomo está para frente, certo? Porque aqui é no modelo tridimensional. Segundo caso, certo, de hibridização, na hora que vai ocorrer aqui a liberação desse elétron para o orbital S, essa hibridização ela não é total, certo? O orbital S ele se junta apenas com 2 orbitais P, liberando esse outro P aqui, que não vai ser utilizado. Esse que não está sendo utilizado, a gente chama ele de P puro. Esse P puro é justamente eu não precisei de outro átomo para vir se juntar a essa molécula, mas sim vem da questão dessas formações de ligação simples, ligação dupla e ligação tripla que ocorre entre os átomos de carbono. Então aqui, ó,
Se a hibridização não foi total e o orbital S só precisou de 2 orbitais P, eu tenho o segundo tipo de hibridização, que é a hibridização do tipo sp2. Onde que eu posso visualizar isso na minha molécula? Aqui eu tenho um exemplo bem simples, certo? Em que entre os átomos de carbono possui agora uma dupla ligação, evidenciando essa questão do sp2. Terceiro e último caso aqui da hibridização do carbono, eu tenho a hibridização do tipo sp, certo? Como é que ela ocorre? Aqui o orbital S só vai se juntar apenas a um orbital P, formando a hibridização do tipo sp. No caso anterior, ele liberou um orbital P, não precisou, um P puro. E aqui, no caso, ele não vai utilizar 2 orbitais P, certo? Que a gente também vai chamar de P puro. Onde eu posso visualizar isso na minha molécula, está aqui no meu exemplo 3, onde entre os átomos de carbono eu tenho uma tripla ligação, certo? Aqui tem uma observaçãozinha para você relembrar por que esse tipo de ligação. No primeiro caso, quando eu tiver ligações simples, que é só um tracinho para cada átomo, esse S de simples associa, é ligação sigma, certo? Ligação sigma, representada por esse símbolo, quer dizer que são as ligações fortes, difíceis de ser quebradas. Se na molécula aparecer dupla ligação no átomo de carbono, então nessa dupla ligação eu vou ter uma ligação pi, que são ligações fracas, e outra vai ser ligação sigma. Se no átomo de carbono agora aparecer uma tripla ligação, eu terei 2 pi e uma sigma. Você vai alternando, para você não errar. Você começa com pi, aí vai pi, sigma e pi, certo? Ligações pi, relembre, são ligações fracas. Aí você pode pensar assim, mas um conteúdo como esse ele é bastante complexo, precisa de coisa do primeiro ano para poder, até eu chegar no terceiro ano e lembrar como que eu faço para não confundir, para eu sempre saber qual vai ser o tipo de hibridização, se é sp3, se é sp2 ou sp. Vai aí uma dica para você. Ó. Imagine que a sua mão seja um átomo de carbono, aí você fecha o polegar e vai evidenciar as 4 ligações do carbono, certo? Se essas ligações forem todas simples, e lembre-se que hibridização tem que ter orbital sp, então esse primeiro vai ser o S, e os outros que sobrar vai ser o P. Então, eu tenho um carbono hibridizado do tipo sp3. Ó, primeiro caso, certo? Com todas as ligações simples. Segundo caso, se no átomo de carbono, independente dos lados, aparecer uma dupla ligação, então você vai ter uma hibridização do tipo S, ó, quantos P? 2P, certo? Então, do tipo sp2. Olha o exemplo. Se no átomo de carbono você tiver agora uma tripla ligação, como é o caso do exemplo 3, uma tripla ligação, então ele vai ser hibridizado do tipo sp. Olha a hibridização aqui, ó. E se no mesmo átomo de carbono você tiver 2 duplas, como assim, ó, for um carbono como esse, uma dupla de um lado e uma dupla do outro lado. Então, 2 duplas, ele também vai ser do tipo sp, certo? Isso dá essa dica para você relembrar os tipos de hibridização. E só para você visualizar essa questão da ligação sigma e ligação pi, a gente pode responder nesses exemplos aqui, ó. Se nesse carbono eu só tenho ligações simples, lembra, simples de sigma, então você tem 4 ligações sigma. Nesse caso aqui, se eu verificar apenas um desses 2 carbonos, ó, se eu olhar para esse carbono aqui, de um lado ele tem uma dupla ligação. Lembra-se, tem dupla, uma é pi e a outra é sigma. E ele possui mais 2 simples aqui, então ele tem mais 2 simples. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ter 3 ligações simples e uma ligação pi. Se a questão lhe perguntar da molécula toda, aí você vai contar como um todo. E aqui nesse meu exemplo, certo? Vou olhar também só para um átomo de carbono, lembrando que depende do que a sua questão lhe peça, se ela vai lhe pedir só de um carbono, se ela lhe pede da molécula inteira. Mas se ela lhe pedisse apenas para esse aqui, de um lado ele tem uma tripla ligação.
Então, ele vai ter, ó, 2 π e uma sigma desse lado. E do outro lado, mais uma sigma. Então, ele ficaria, ó, com 2 sigma e 2 π. Eu espero que você tenha compreendido esse assunto. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Obrigada e até a nossa próxima aula.